Bem-vindos ao É Tudo Mais ou Menos, um podcast que vos vai preparar para a vida adulta. Neste episódio vamos falar sobre investimentos e o nosso convidado é Pedro Barata, perito em mercados financeiros e gestor de fundos de investimento. É licenciado em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa e pós-graduado em Ativos e Mercados Financeiros. Fiquem então com a nossa conversa com Pedro Barata. Pedro, obrigado por aceitar estar aqui à conversa connosco. Quais são as condições base que um jovem deve ter quando começa a pensar em investir? O jovem, quando começa a investir, antes de começar propriamente a pensar em onde investir, acho que ele deve se assegurar que algumas coisas devem estar cumpridas. A primeira coisa que o jovem deve pensar é ter um seguro de saúde. É um bocadinho fora daquilo se calhar do âmbito que estavam a pensar, mas realmente o seguro de saúde é das principais coisas que uma pessoa deve ter antes de começar a investir o seu dinheiro numa ótica de longo prazo. E porquê? Porque os problemas de saúde e as despesas de saúde e decorrentes podem ter um impacto enorme nas finanças de qualquer pessoa. Portanto, para salvaguardar o facto de nós não necessitarmos de mexer na nossa poupança de longo prazo, que é disso que estamos a falar, é importante que estejamos seguros de que não vão aparecer surpresas, principalmente no âmbito da saúde, que normalmente são sempre despesas bastante elevadas. Portanto, eu acho que um jovem devia começar sempre por fazer o seu seguro de saúde. A sorte é que muitas vezes as empresas fornecem e dão aos seus empregados já um seguro de saúde. Portanto, em princípio, se o jovem tiver um pouco de sorte, não terá de se preocupar com isso. O que é que se tem notado ultimamente? É que muitos jovens não têm tido acesso a um emprego estável. Ou seja, as pessoas, cada vez mais os jovens têm empregos precários, muitas vezes são freelancers, portanto, E cada vez mais. E cada vez mais, tem toda a razão, e portanto não têm acesso a esse benefício que as empresas muitas vezes dão aos seus colaboradores. Por isso, eu digo muitas vezes às pessoas que me ouvem que tudo deve começar num simples seguro de saúde, de forma que não surjam imprevistos que inviabilizem o nosso processo de investimento numa ótica de longo prazo. Tendo o seguro de saúde feito, deve-se passar por uma segunda etapa. E a segunda etapa é pagar todas as dívidas, ou reduzir ao máximo, de forma que conseguirmos, todas as dívidas pelas quais pagamos uma taxa de juros elevada. Por exemplo, quando nós temos um cartão de crédito e não pagamos mensalmente os 100% da nossa despesa desse cartão de crédito do mês, o que é que acontece? Acontece que a empresa de cartão de crédito cobra-nos um juro sobre o montante que fica em falta. E esse juro é normalmente muito elevado. São taxas que rondam cerca dos 15%. Ora bem, investir no mercado financeiro a uma taxa de 15% não é uma coisa muito fácil. Pois. Portanto, o melhor investimento que o jovem pode ter para o seu dinheiro, se tiver estas dívidas onde são cobradas taxas elevadas, é abater o máximo que conseguir dessa dívida. Ao fazê-lo, está implicitamente a investir o seu dinheiro a uma taxa elevada, porque é a taxa que ele está a reduzir a sua dívida. Portanto, acho que estes são os dois primeiros passos, antes mesmo de começarmos a pensar em investir dinheiro. Temos primeiro que nos certificarmos que temos um seguro de saúde. Segundo, temos que nos certificar que não temos dívidas onde são cobradas taxas elevadas. Por exemplo, se nós tivermos uma dívida do crédito à habitação, especialmente nos dias de hoje, a taxa de juros que pagamos é extremamente reduzida. Se tivermos uma dívida de crédito pessoal ou uma dívida de um cartão de crédito, então as taxas são bastante mais elevadas. Portanto, eu acho que é por aqui que qualquer jovem deve começar. Tendo estes dois assuntos resolvidos, sim. Diga, Bruno. Estamos aqui com um bocadinho de delay. Depois, sim, e agora para o terceiro passo, provavelmente era o ter...
terceiro passo consiste em constituir um fundo de emergência. Exato. Um fundo de emergência é um fundo que normalmente os livros referem como que deve ter como montante objetivo mais ou menos 6 meses dos nossos custos fixos. E para que é que serve este custo de emergência? Este fundo de emergência serve para que nós não tenhamos a necessidade de mexer na nossa poupança de longo prazo se tivermos uma emergência. E o que é que são as emergências? O carro teve uma avaria, tem que ir para a garagem. O carro estava estacionado, alguém partiu o vidro, tem que ser reparado. O frigorífico da nossa casa avariou, tem que ser substituído. Tudo isto são emergências que acontecem e com as quais nós não estamos a contar. Por outro lado, uma emergência não é fazer uma viagem, trocar de carro, comprar um telefone do último modelo. Portanto, isso não são consideradas emergências. Portanto, o dinheiro que temos no fundo de emergência não deve ser destinado a esses gastos. Deve simplesmente ser reservado para reais emergências que possam acontecer. Por exemplo, hoje em dia, infelizmente, como estava a referir há pouco, há muitas pessoas que trabalham no regime freelancer, por vezes podem estar 1 ou 2 meses sem trabalho. E se não trabalham, não recebem. Exato. Portanto, este fundo de emergência deve existir exatamente para fazer face a estes imprevistos. E já há quem fale que o fundo de emergência deva ter 12 meses, porque com isto da pandemia trouxe as coisas assim um bocadinho... Claro que o fundo de emergência é quanto maior for, melhor para nós. O que é que nós nos apercebemos é que não é fácil a pessoa poupar para o fundo de emergência e ao mesmo tempo estar a poupar para o fundo de mais longo prazo. Portanto, os estudos mostram que para já 6 meses é o montante ideal. Claro que se conseguirmos 12 meses, melhor ainda. Há pessoas que têm fundos de emergência de 36 meses e esses estão extremamente sossegados na sua vida, não é? Pois. Só que para um jovem acho que é difícil para já chegarmos a esse ponto. Portanto, se tiver como objetivo constituir um fundo de emergência que cubra 6 meses dos custos fixos, acho que já é bastante bom e acho que lhe dá aqui alguma segurança para o futuro. Se virmos, por exemplo, agora com o problema que houve com a pandemia, foram aquelas pessoas que tinham fundo de emergência mais robusto que melhor se aguentaram durante este período. Exato. Porque, infelizmente, houve muita gente que entrou em layoff, houve muita gente que perdeu o emprego e realmente os fundos de emergência servem exatamente para estas situações. Aqueles que o tinham conseguiram sobreviver com certeza melhor do que aqueles que não tinham. Portanto, cumpridos estes 3 passos, o seguro de saúde, o pagar as dívidas onde estamos com juros mais elevados e depois termos o fundo de emergência constituído, então sim, acho que é a altura certa para começarmos a pensar numa poupança a mais longo prazo. E esta poupança de mais longo prazo, claramente, na minha ótica, é aquela poupança que nós fazemos já a pensar na reforma. Okay. Uma coisa é importante ser dita, que é, quanto mais cedo as pessoas começarem a poupar para a reforma, menor é o esforço financeiro que têm que fazer para, quando chegarem à altura de se reformarem, terem um complemento à reforma que vão receber do Estado, que infelizmente, principalmente para quem é jovem, dificilmente será o valor que as pessoas gostariam de receber. Não é? E cada vez se fala mais que está meio incerta. Há muito entre os jovens a coisa de estou a descontar para a reforma, mas quando eu lá chegar já nem vai haver reforma. Não, eu acho que vai haver reforma. O que provavelmente não vai haver é uma reforma condizente com os descontos que foram feitos. Isto explica-se de uma maneira muito fácil, que é, a população portuguesa cada vez é menor, nós cada vez somos menos, cada vez somos mais velhos e cada vez vivemos mais tempo. Pois. A conjugação destas 3 coisas é uma situação muito perigosa para a segurança social. Exato. Porque, como vocês sabem, quem contribui para a reforma dos reformados são as pessoas que estão no ativo.
Exato. Só que quando estas pessoas chegarem ao ativo, chegarem a reformarem-se, serão então os que estão no ativo que vão pagar a sua reforma. E são cada vez Como menos. nós, como são cada vez menos a trabalhar para um número cada vez superior de reformados, o que é que isso vai dar? Vai dar que há menos dinheiro para distribuir por todos. Exato. Não é? Portanto, eu acho que vamos continuar sempre a ter reforma. O que é que vai acontecer? Vai acontecer é que o Estado, e já tem feito ultimamente, mas tem que o continuar a fazer, vai fazer uma de três coisas. Ou vai aumentar os impostos, para aumentar a receita, numa altura em que o país já dificilmente aguenta mais impostos, ou vai aumentar a idade da reforma, que o Estado tem feito ao longo dos últimos anos, mas se calhar não com a velocidade que será necessária, ou vai diminuir a reforma, baixando desta forma os custos. Exato. Ok? E assim ou então vai fazer uma combinação destas três coisas. Pois. Também pode ser. Ok? Mas, portanto, eu acho que, precavendo algum problema no futuro, acho que todos os jovens e todas as pessoas deviam constituir uma poupança a pensar no longo prazo e a pensar na altura em que se vão reformar. Sendo certo que, quanto mais cedo começarem a fazer, mais fácil e menos exigente financeiramente é. E na sua opinião, quais são as melhores poupanças para o futuro? As melhores maneiras de poupar para a reforma? Sim. Portanto, quando falamos na poupança para a reforma, estamos a falar sempre de uma poupança de longo prazo. Exato. São uma poupança que pode ser de 30 ou 40 anos, depende se as pessoas tiverem 20, 30, depende da idade da pessoa, quando começar, não é? Mas estamos sempre a falar de poupança de longo prazo. E as melhores oportunidades de investimento, numa ótica de longo prazo, as estatísticas mostram que tendem a estar nos produtos como os produtos com maior volatilidade, são produtos como as ações. A história mostra-nos que investindo consistentemente no mercado acionista é a forma mais fácil de conseguirmos melhores rentabilidades nos nossos investimentos. Agora, claro que o mercado acionista é um mercado com uma volatilidade maior. Exato. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas confundem volatilidade com risco. Ora bem, se estamos a falar num investimento durante um dia, 2 dias, um mês ou mesmo um ano, claro que o risco é elevado, porque a volatilidade também é elevada e podemos ser obrigados a vender o nosso investimento numa altura em que o mercado está menos favorável. Se prolongarmos no tempo o nosso investimento, ou seja, se dermos tempo ao nosso investimento para que ele se valorize, então o risco torna-se muito menor. E a volatilidade do mercado deixa de ser uma coisa má, como poderá ser uma boa oportunidade para recomprarmos mais ações Mais para baratas. a nossa carteira de investimento, porque as compramos mais baratas. Exato. Curiosidade ou não, o mercado de ações é o único mercado onde as pessoas fogem dos saldos. Se nós pensarmos, quando há uns saldos, as pessoas tendem a comprar, porquê? Porque as coisas estão mais baratas. Exato. No mercado financeiro e no mercado de ações, isso não acontece. Porque é quando as coisas estão mais baratas, as pessoas têm mais medo e fogem dele. Quando na realidade era a altura em que deviam estar a comprar. Exato. E a reforçar a sua carteira de investimento. Quanto mais barato comprarmos, mais possibilidade temos de ganhar no futuro. Portanto, eu acho que se pensarmos no investimento de longo prazo, claramente está provado que, historicamente, um mercado acionista é aquele que proporciona melhores retornos. Se analisarmos, por exemplo, o mercado americano, que normalmente é aquele mercado que tem mais estatísticas sobre ele próprio, portanto, que é mais fácil de analisar e é mais analisado pelas pessoas que pensam sobre estes assuntos, chegamos à conclusão do seguinte, que se investirmos no mercado por um dia, temos 50% de hipótese de ganhar, 50% de hipótese de perder. É quase mandar a moeda ao ar. Mas se aplicarmos o dinheiro durante um ano, está provado que o mercado sobe 2/3 dos anos. Portanto, neste caso, teremos 66% de hipótese de ganhar. Se aplicarmos por 10 anos,
a probabilidade de sermos vencedores só para 88%. Se aplicarmos por 20 anos, isto desde 1910, portanto já estamos com mais de 110 anos, se aplicarmos o dinheiro por 20 anos, não houve nenhum período da história que se tivesse perdido dinheiro. Portanto, a taxa de sucesso é de 100%. Daí nós muitas vezes dizermos, nós que estamos nesta área e que aconselhamos clientes nos seus investimentos, dizemos que o tempo é sempre o melhor amigo do investidor. Quanto mais tempo tivermos para o nosso investimento, mais probabilidade temos de ganhar dinheiro. E uma crise vem e elas acabam sempre por... Eu vou-lhe dar um exemplo, Bruno. Se nós pensarmos, por exemplo, nem precisamos de tão atrás, vamos aos últimos 40 anos. Em 1980 até hoje, o que é que nós tivemos? Tivemos uma crise tecnológica, no final do ano 99, início do ano 2000. Tivemos uma crise financeira, agora há 10 anos atrás. Sim. Tivemos duas guerras, a Guerra do Golfo I e a Guerra do Golfo II. Tivemos a Guerra das Torres Gêmeas. Tivemos muito mais eventos, uma pandemia, e mesmo assim o mercado valorizou. Pois. Está a ver? Claro que, se, por exemplo, na Segunda-feira Negra, aquela segunda-feira de 1987, outubro de 1987, em que o mercado cai 23% num dia, é claramente uma situação de pânico, não é? Pois, se as pessoas vendem logo... Claro. Agora, se analisarmos o gráfico desde 1985 até 2021, reparamos que aquela queda de que em 87 no próprio ativo uma queda brutal, depois alongado no tempo, não passa de um pormenor. Pois. Sim. Portanto, é sempre importante nós termos ideia e vermos o investimento em bolsa, principalmente o investimento em ações, como um investimento de longo prazo. Quanto mais tempo dermos ao investimento para que ele corra, melhores resultados tenderemos a ter. O que são fundos de investimento? Ora bem, fundos de investimento são portfólios de títulos diversificados que são geridos por profissionais e que, por sua vez, eles cobram uma comissão pelo seu trabalho. As pessoas, ao investirem no fundo de investimento, na prática, estão a comprar unidades de participação de uma carteira de títulos e têm lucros ou prejuízos consoante a valorização ou desvalorização dos ativos que compõem esses mesmos fundos. Há milhares de fundos de investimento espalhados pelo mundo, geridos por centenas de sociedades gestoras. Não é? O universo pode ser tão diverso como, por exemplo, temos fundos de ações, temos fundos de obrigações, temos fundos mistos. Temos fundos mistos que são aqueles que investem, tanto podem investir em ações como podem investir em obrigações. Temos fundos imobiliários, que são aqueles que investem em imóveis. Temos fundos de tesouraria, que são fundos que, para muito curto prazo, onde as empresas normalmente põem os seus excessos de tesouraria. Hoje em dia não rendem nada porque as taxas de juros estão negativas, mas dentro da normalidade, qualquer taxa que apareça aí que dê positiva, é sempre um pequeno retorno que as empresas têm enquanto têm o seu dinheiro disponível, etc. Portanto, e depois estes fundos podem ser também muito diversos a nível geográfico. Há fundos que investem no mercado americano, há fundos que investem no mercado europeu, há fundos que investem no mundo todo, em Portugal, na China, etc. Portanto, há fundos para todos os gostos e todos os feitios. Os fundos são uma maneira mais fácil de investir para quem não está muito investido no mercado financeiro? Os fundos são uma maneira muito fácil e muito inteligente de investir para todas aquelas pessoas que, por um lado, que não percebem muito do mercado financeiro. Segundo, pessoas que não têm tempo para olhar para o mercado. E terceiro, pessoas que não têm muito dinheiro para investir. Nós ao investirmos num fundo de investimento, na realidade, nós estamos a investir numa carteira diversificada.
estamos a comprar uma unidade de participação de uma carteira que está muito diversificada e que, para além disso, é gerida por um gestor que, profissionalmente, o que ele faz na vida é gerir o dinheiro desta carteira. E Portanto, tendo um investimento diversificado, quer dizer que se houver alguma empresa que tenha um azar, as outras empresas... Exatamente. Ou seja, ao diversificarmos o nosso investimento, o risco do nosso investimento também diminui. Porque se nós quisermos investir 1000 euros, temos isso. Se investirmos num fundo de investimento, sabemos que os nossos 1000 euros foram espalhados, diversificados por 30, 40, 50, 100 empresas. Se investirmos numa só empresa, o nosso risco é muito maior. E, portanto, uma das coisas muito importante para quem quer gerir, para quem quer investir o seu dinheiro, que tanto muitas vezes custa a ganhar, é evitar perdas, não é? Portanto, nós não gostamos nunca de perder dinheiro. Portanto, acho que uma das formas de diversificar o risco do nosso investimento é realmente investir num fundo de investimento que, por um lado, é gerido por profissionais, pessoas que só fazem aquilo na vida, e, por outro lado, outra coisa que também muitas vezes não é chamada a atenção, é que os próprios gestores, eles têm todo o interesse em que o fundo que gerem corra bem. Porque muitas vezes parte da sua remuneração variável que eles recebem ao final do ano, o bónus que poderão receber ao final do ano, está muitas vezes dependente dos resultados dos fundos que eles gerem. Portanto, o próprio gestor, pensando numa melhoria do seu bónus anual, tem todo o interesse em que o seu fundo, aquele pelo qual ele é responsável, corra o melhor possível. Se correr o melhor possível, as pessoas estão satisfeitas, as pessoas põem lá mais dinheiro. Se puserem lá mais dinheiro, a sociedade gestora cobra mais comissões, portanto, ficam todos contentes, não é? Portanto, eu acho que, para quem tem pouco dinheiro, acho que o fundo de investimento é uma forma muito inteligente de investir a sua poupança, uma vez que consegue, por via da diversificação, reduzir o risco. Acha que estas novas aplicações que facilitam a entrada no mercado de ações e noutros mercados, como as criptomoedas, acha que isso é uma vantagem para quem está a começar a investir, ou pode ser uma desvantagem muito grande porque na verdade não sabe onde é que se está a meter? Assim, eu confesso que eu sou um bocadinho cético em relação ao investimento nas criptomoedas. Sim, mas não só nas criptomoedas, mas outras aplicações que facilitam o acesso à bolsa. O investidor tem várias formas de investir a sua poupança. Ou investe diretamente, comprando ele os títulos, sejam eles ações, sejam obrigações, e aí tem que ter um montante um pouco mais elevado para não investir todo o seu dinheiro num só título, de forma de conseguir diversificar minimamente o seu investimento. Ou então, se não tiver um montante assim muito elevado, eu acho que a melhor forma de o fazer é via fundos de investimento, porque, como eu disse há pouco, há fundos de investimento de milhares, que investem em milhares de ativos. Se a pessoa quiser investir em imobiliário, não precisa comprar uma casa, pode comprar um fundo imobiliário. Se a pessoa quiser investir em ações, não tem que comprar uma empresa inteira, pode investir num fundo de investimento e ficar acionista de uma pequena parcela de uma empresa. Portanto, a melhor maneira de investir no mercado, primeiro, de quem não tem grandes conhecimentos e, segundo, de quem não tem muito capital para investir, é, sem dúvida, na minha opinião, via fundos de investimento. O mercado de investimento imobiliário é seguro? Porque quando nós compramos uma casa, a casa é sempre nossa e podemos arrendar, podemos esperar que ela valorize e vender. Claro. O investimento imobiliário normalmente faz sempre parte na carteira das pessoas com maior posses financeiras. Sim, porque um jovem à partida não vai conseguir comprar uma casa assim do nada. É difícil.
Quem tem bastante dinheiro, normalmente tem sempre parte do seu património imobiliário. Isto é uma razão muito simples. É porque o mercado imobiliário não está muito sujeito às oscilações de bolsa. Uhum. Portanto, as pessoas compram um ativo, arrendam-no e sabem que todos os meses vão receber a sua renda. Portanto, é um estabilizador de rentabilidade. A bolsa pode subir, a bolsa pode cair, mas se o inquilino continuar a pagar a renda, para mim, tanto faz, certo? Exato. Portanto, para quem tem muito dinheiro, o mercado imobiliário é sempre uma opção onde as pessoas investem parte do seu dinheiro. Para quem não tem tanto dinheiro, já é preciso ter um pouco mais de cuidado, porque a pessoa quando investe no imobiliário para rendimento, que é nisto que estamos a falar, não estou a falar Exato. como casa própria, estamos a falar para rendimento. Nós temos que pensar em várias coisas antes de pensarmos em investir em imobiliário. Por exemplo, precisamos de um montante mínimo para investimento. E esse montante mínimo nem sempre é tão pouco como isso, não é? Por vezes, comprar uma casa mesmo a crédito requer um capital mínimo elevado. Okay? Depois de comprarmos a casa, temos de ter atenção a outro género de custos. Muitas vezes as pessoas não têm presente, porque é aos custos da escritura, aos custos da abertura do processo no banco, aos seguros, ao condomínio, aos vários impostos, ao custo da manutenção do imóvel. Às vezes, quando trocamos de inquilino, é sempre necessário dar uma pintura à casa, é sempre esperar que ninguém estrague nada, etc, etc, etc. Portanto, há aqui uma série de custos que estão incaptados, que se nós começarmos a pensar neles todos, às vezes pode fazer com que o negócio, que à partida até era um negócio atraente, comece a ser menos atraente. Okay? Para além disso, temos que pensar que isto é um investimento com reduzida liquidez. Ou seja, enquanto eu, se investir num fundo de investimento ou se investir em bolsa, eu quando dou ordem de venda, entre 2 e 5 dias depois tenho o meu dinheiro na conta. Exato. Uma casa custa um bocadinho mais Se a eu vender. quiser vender uma casa, não consigo em 2 ou 5 dias. Pois. E se eu conseguir, é porque baixei bastante o preço, não é? Pois. E nós todos sabemos que, normalmente, quando estamos mais aflitos, que o mercado não está de feição para vender ou para Exato. comprar. Portanto, isso faz com que venderemos ainda o imóvel a um preço mais baixo do que gostaríamos. E muitas vezes pode acontecer que temos que vender um imóvel mais baixo do que o compramos. Pois. Portanto, o investimento imobiliário para rendimento é importante e faz falta e é usado por pessoas com elevado rendimento. Para pessoas mais mundanas, com menos posses, eu acho que o investimento em imobiliário, se a pessoa quiser investir em imobiliário, também o deverá fazer via fundo de investimento. Porquê? Porque precisa de menos capital para o fazer e se um dia precisar de liquidez, consegue ter o dinheiro na conta 5 dias depois. Ok. Okay? Uh, Se a pessoa... Desculpe, continua. Ia passar para outro tema, mas. Não, quer dizer, isto não invalida que se a pessoa for um entendido no assunto, porque também é importante isso, não é? Eu se não perceber nada do mercado imobiliário, corro o risco de enfiar um barrete, não é? Exato. Portanto, se a pessoa for entendida no assunto, se lhe surgir uma oportunidade daquelas que são irrecusáveis, pronto, acho que sim, acho que com certeza deve investir, se tiver o capital para o fazer, de forma a conseguir uma mais-valia rapidamente, vendendo o imóvel posteriormente. Se não for esse o caso, então acho que é preciso pensar 2 ou 3 vezes antes de investir grande parte do nosso capital num imóvel que tem pouca liquidez. Ou seja, se eu numa emergência preciso de vender, não consigo. Pelo menos ao preço que gostaria. Há um bocado interrompiu quando ia a falar de criptomoedas. Quero falar um bocadinho sobre esse mercado. Bom, as criptomoedas, eu pessoalmente não invisto, nem faz parte dos meus mandatos de gestão dos meus clientes, portanto é um ativo onde eu não invisto. Agora, isso não invalida que eu perceba o fascínio que este ativo tem sobre os jovens, principalmente
pelo facto de ter valorizado muito nos últimos anos, não é? Principalmente durante o ano, na altura da pandemia, nós assistimos a um crescente enorme de novos investidores que, estando em casa sem nada para fazer, ligavam ao computador e compravam bitcoins como quem vai ali à esquina comprar um pão. Eu sou uma dessas pessoas. Pois, eu acredito, e o Bruno não está sozinho, há muita Exato, gente exato. assim. Mas não E, era, eu não portanto, fui um investidor daqueles que passa o dia a ver, meti lá 200 euros assim naquela e com certeza ganhou e dinheiro. tirei de lá 800. Pronto, com certeza ganhou dinheiro. Foi. Portanto, ou seja, Mas foi em isto é 4 anos. Em 4 anos. claro, isto mostra uma coisa, o que o Bruno acabou de descrever, mostra uma coisa muito importante, que é, quanto maior o risco, muitas vezes menor o retorno. Ok? Uhum. E o Bruno disse agora outra coisa também importante. O Bruno deu espaço para que o seu investimento crescesse. Porque se eu tivesse Investiu esperado, durante 4 anos. se eu tivesse esperado 6 meses, tinha passado de 200 euros para 50. Pronto, está a ver? Porque o mercado é muito Portanto, volátil. o mercado é muito volátil e quando o mercado é muito volátil, se nós dermos tempo a que o ativo se valorize, ele tenderá a valorizar-se. Mas nem sempre é o caso das criptomoedas, Sim. porque o risco é enorme. E se nós pensarmos bem nas criptomoedas, nós temos que dividir em duas partes distintas. Por um lado, a tecnologia. Uhum. A tecnologia blockchain tem tido um enorme sucesso nos últimos anos e eu acredito que essa terá um enorme futuro. Uhum. Ou seja, eu acredito que a banca no futuro poderá estar muito alicerçada numa blockchain. Ok? Uhum. Esta é uma tecnologia que tem inúmeras aplicações. Portanto, eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar e que se vai desenvolver e vai ela própria transformar o mercado financeiro como nós o conhecemos hoje em dia. Dito isto, acho que a Bitcoin, que estou falando em Bitcoin porque é a criptomoeda mais conhecida, Sim. como moeda é um falhanço total. E porquê? Se nós pensarmos, a criptomoeda, se eu não estou em erro, podem-se fazer cerca de 21 milhões de bitcoins. O número limite de bitcoins que podem existir são 21 milhões. Sim. Já foram minerados 20 milhões. Portanto, resta 1 milhão. Este milhão, em termos de custos energéticos para produzir, tem custos elevadíssimos. Sim, sim. Numa O impacto altura, ambiental não é muito... Exatamente. Portanto, numa altura em que estamos todos a lutar para que o ambiente não sofra mais com as loucuras humanas, este último milhão de bitcoins vai custar muito ao ambiente, não é? Uhum. Se nós pensarmos, mas há outra coisa que nós temos que pensar, que é, há muito poucas transações comerciais em bitcoins. Com certeza nós conhecemos algo. Porquê? Porque a Bitcoin as pessoas usam para especular, não usam para transacionar. Sim. As pessoas não compram uma Bitcoin e depois vão comprar um gelado. Não, as pessoas compram uma Bitcoin, guardam-na na esperança de que 3 dias depois valha muito mais do que o preço que compraram. Houve algumas empresas que falaram que iriam aceitar Bitcoin, mas isso acabou por... É verdade. A Tesla veio com este discurso. Era exato. A Tesla veio com este discurso. Exato. Mas se nós pensarmos, se o Bruno for um stand da Tesla, apesar de eles dizerem que pode comprar o automóvel com a Bitcoin, os preços não estão em Bitcoins, os preços estão em dólares. Exato. Ok? Portanto, isso só mostra que a Bitcoin, como moeda de transação, não é de todo uma moeda aceitável e eu acredito que neste momento, pelo que já se sabe, não terá grande futuro como moeda de transação. O mesmo talvez não se passe com o Ethereum, porque tem umas características um pouco diferentes. Mas pronto, vamos ver, deixar passar mais uns anos para termos, chegamos a essa conclusão. Mas relativamente à Bitcoin, que é aquela que é mais conhecida e a mais valorizada, claramente, como moeda, deixa muito a desejar. Também Portanto, acho que não é por aí. Acho que não é por aí que... Acho que claramente as criptomoedas hoje em dia são ativos
altamente especulativos, Hum. onde as pessoas, grande parte, 95% das pessoas ou 98% das pessoas que investem nelas, na realidade não está a investir, está a jogar, e na realidade não faz a menor ideia do que está a fazer. Em muitos, há pessoas que estão mais dentro da coisa, mas uma grande maioria vai atrás do que vê nas redes Há sempre sociais. aqueles dois, há sempre aqueles 2 ou 3% que realmente conhecem e sabem o que estão a fazer, que são os que vão ganhar dinheiro. Exato. Os outros, pronto, os outros vão ganhando esporadicamente, mas a tendência é que no longo prazo, pá, não tenho hipótese. Mas E vão perder para aqueles que sabem, não é? dentro de moedas, agora vamos falar de outras moedas, o mercado cambial, agora já não se fala tanto, mas nestes últimos 3 anos têm aparecido muitos gurus do Forex e vamos ganhar dinheiro a trocar moedas com moedas. Esse mercado. O mercado de Forex é um mercado que sempre foi muito especulativo, extremamente volátil e onde as pessoas que não percebem realmente aquilo que estão a fazer tendem a perder dinheiro. Esses gurus que o Bruno está a falar são normalmente aquelas pessoas que têm aqueles sites, aquelas páginas na internet. Sim. E que dão grandes recomendações, façam isto, eu já fiz isto e ganhei $1 milhão na última semana, etc, etc. E depois eles ganharam dinheiro com os cursos que venderam e não com, Exatamente. com o O que é que mercado. acontece aí? Normalmente os cursos que eles vendem são pagos Exato. e sejamos sinceros, se a pessoa tivesse uma forma de ganhar, se tivesse uma forma que permitisse ganhar $1 milhão no mês, num ano, ou o que for, a pessoa não divulgava, a pessoa guardava para ela e ganhava esse dinheiro. Portanto, isso é claramente... ou então escrevia um livro, que às vezes há pessoas. Isso normalmente, eu acho que isto está a ser já acompanhado bastante de perto pelas autoridades competentes, lá da SEC nos Estados Unidos e mesmo a CMVM em Portugal e no resto da Europa, porque claramente o que está aí por trás disso, muitas vezes, na grande maioria das vezes, são, como o Bruno diz bem, são pessoas que, na realidade, querem vender os seus cursos, não têm a mínima formação para as recomendações que fazem e limitam-se a aproveitar pelo momento de sorte que tiveram no passado, a vender uma ideia de enriquecimento rápido, que mais não é do que vender a banha da cobra. Pronto, agora vamos para a parte final. Queria lhe perguntar se tem algum autor, algum livro que recomende a quem quer investir no mercado de ações. Eu acho que há 2 ou 3 livros que deviam fazer parte de qualquer biblioteca que se interesse por estes temas. O primeiro, quer dizer, nos meus anos, eu já levo 30 anos de investimento no mercado de capitais e tenho como grande referência um grande investidor que é o Warren Buffett. E ele escreveu um livro, não foi ele que escreveu, por acaso até foi a filha dele que escreveu, a nora dele que escreveu, que se chama Buffettology. E depois há também uma versão em português que é Como Enriquecer na Bolsa com o Warren Buffett. Este livro é um ex-libris que deve ser lido e relido pelas pessoas que se interessam por este tema, porque realmente conseguimos perceber muito daquilo que está por trás da filosofia do Warren Buffett e depois de lermos começamos a perceber que isto investir em bolsa afinal não é tão complicado como a partida parecia e que, havendo um bocadinho de bom senso e tempo para deixarmos o nosso investimento crescer, realmente é possível ganhar dinheiro em bolsa. Portanto, eu acho que isto é claramente um dos livros que vale a pena ler. Um outro é um livro do Morgan Housel que se chama The Psychology of Money, também em inglês. Infelizmente estes livros são quase todos em inglês porque eu penso que também este próprio livro também já há tradução em português, que explica que nem sempre o que sabemos nos define como investidores. Muitas vezes é a forma como nos comportamos no mercado que nos vai definir como investidores. E aí ele explica muito a psicologia do investidor. Acho que é muito importante também nós percebermos que
de que forma é que nos devemos comportar no mercado, de forma a que ele ande e nos ajude naquilo que nós pretendemos, que é ganhar dinheiro. Nunca nos podemos esquecer que quando investimos no mercado, o nosso principal objetivo é ganhar dinheiro. E, portanto, percebemos que a psicologia dos investidores é muito importante para nos ajudar também a criar uma carteira de investimento e nos ajudar, principalmente naquelas fases de mercado mais difíceis, que são quando o mercado cai, não é? Logicamente. E algum autor português? Algum livro? Olha, eu vou-lhe ser sincero e passo a publicidade. Eu há 4 anos escrevi um livro exatamente sobre o tema do mercado de capitais, onde tentei escrever e passar para papel os 30 anos de leve do mercado. Portanto, o livro foi escrito a pensar em todas as pessoas que se preocupam com o seu futuro financeiro, mas que não sabem como resolver, nem como investir, nem como investir as suas poupanças para melhorá-lo. O livro chama-se Como Fazer Crescer o Seu Dinheiro ao Longo da Vida. Portanto, eu acho que era o livro que eu gostaria de ter lido aos 25 anos, mas que não tive a oportunidade de ler. Portanto, eu acho que esse é um livro, quem o ler, acho que vai ganhar com isso, vai perceber um pouco mais do como funcionam os mercados. Eu tive a preocupação de falar muito pouco em termos técnicos e muito para pessoas que não percebem nada deste assunto, de forma a torná-lo mais acessível a todos. Pronto, foi um livro que teve bastante sucesso na altura quando saiu. Entretanto, já passaram uns anos, 3 ou 4 anos, mas continua disponível em qualquer plataforma da WUC, na FNAC ou na Bertrand. Portanto, eu não posso deixar de o aconselhar, apesar de, como infelizmente, passando a publicidade, mas porque realmente acho que é um livro que tem muito a acrescentar a quem o lê. Ok. Muito obrigado por estar aqui à conversa connosco. Bruno, obrigado pelo convite, foi com imenso gosto que aqui estive. Espero que a vossa audiência também sinta o tempo que esteve a ouvir-nos com bem emprego. Eu acho que vai ser, Ótimo, ainda bem, fico contente. Portanto, se tiver alguma dúvida, se alguém quiser pôr alguma questão, é só mandar um mail ou via LinkedIn, fazer umas perguntas que eu lá estarei para responder com todo o gosto. Ok. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado, Bel. Obrigado. Até à próxima. O É Tudo Mais ou Menos é produzido pela Clipo e tem o apoio da União Europeia e do programa Erasmus+. Se gostaram deste episódio, podem subscrever no YouTube, Spotify, Apple Music ou na vossa aplicação de podcast favorita. Até à próxima!